Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista. Meu nome é James e hoje vamos falar do jogo entre o Corinthians e o Cruzeiro na semifinal. Se não é sofrido, não é o Corinthians. Essa é a frase de ditado, né? O jogo que poderia ser tranquilamente vencido pelo Corinthians, se você for analisar através do segundo tempo e também pelo grande jogo que fizeram no Mineirão. Mas quis o roteiro fosse assim, um roteiro cinematográfica, é o que podemos falar. Virada, né? Principalmente no pênalti, parecia que o Corinthians ia ser eliminado. Acontece algo mágico. O Gabigol, ele raramente errou pênalti, ou nunca errou pênalti. Ou nunca seria uma palavra difícil, porque raramente erra pênalti, um dos grandes batedores do futebol brasileiro. Erra, recua a bola para o Hugo e Corinthians depois vai para a final da Copa do Brasil. Será que vem a vingança pós 2022? Veremos depois. Vamos falar da escalação dos ambos equipes primeiramente? Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martinez, Maicon, Breno Bidon, André Carrilho, Memphis Depay e Yuri Alberto. Por parte do Cruzeiro, entra Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan, Kaique, Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge e Sinisterra, certo? O primeiro tempo foi totalmente do Cruzeiro, né? O Cruzeiro começou a tomar iniciativa, até porque precisava correr pelo resultado, e correu atrás do resultado, certo? O Cruzeiro dominou totalmente as ações do meio-campo. O meio-campo do Corinthians foi meio apagado e o meio-campo do Cruzeiro foi de um domínio total, né? A questão no meio-campo do Cruzeiro, que foi composta por Matheus Henrique, Christian, Lucas Silva e depois um pouco deslocado Matheus Pereira entre os atacantes, e você for analisar o meio-campo do Corinthians no primeiro tempo com André Carrilho, Breno Bidon, Maicon e Martinez, foi totalmente dominado por os jogadores como Lucas Silva, Christian, Matheus Henrique, né? O Corinthians sofreu bastante, tanto em combate, em recuperação de bola, né? E não tinha essa ligação entre os jogadores, tanto no zagueiro e meio campo, né? O Corinthians tinha dificuldade tanto na saída de bola, quanto na marcação, embora houve algum lance de Yuri Alberto e Jonathan, mais pela ligação longa, bola longa, apostando na velocidade do Yuri Alberto e também pelo recurso técnico do Depay, mas tirando isso, no primeiro tempo principalmente, foi todo do Cruzeiro. Vamos falar do jogo? Começamos falando do jogo, né? Cruzeiro começou o primeiro tempo já com algumas ações, né? Você pode ver que o Cruzeiro, ela arma com linha de 4-3-3, depois locado por 4-4-2, né? Com Sinisterra e o Caio Jorge no ataque, Matheus Pereira deslocado por ponta esquerda, né? O Cruzeiro, ele começa principalmente buscando pelo lado direito, foi por ali que o Christian pisa muito para poder fazer a criação de jogada, né? O Cruzeiro conseguiu criar, de certa forma, algumas jogadas. Teve um lançamento pro Sinisterra por lado direito. Sinisterra acaba chutando a bola para fora. A bola passa a abrir um pouco. Já um lançamento, já o Cruzeiro já conseguiu fazer essa ligação direta entre os jogadores, certo? E depois teve o Cruzeiro consegue iniciar ações com Matheus Pereira no meio, o André Carrilho, a gente sabe do problema físico que ele tem,
por causa de lesão, ele acaba a voltar da lesão e ele possui um pouco de dificuldade na questão de combate, né? Embora o André Carrillo tinha uma boa saída de bola, você vê o jogo no Mineirão, o Carrillo tinha muito liberdade de dominar ações pela direita, saindo com a saída de bola, mas nesse jogo o Cruzeiro não deu tanta liberdade para o André Carrillo. Se a gente for elogiar a postura do Corinthians no segundo tempo, no primeiro tempo a gente precisa fazer crítica ao senhor Dorival e aos jogadores do Corinthians, né? A postura do Corinthians no primeiro tempo, que sentou no resultado, né? A equipe do Corinthians no primeiro tempo sentou no resultado, esperando o tempo passar, né? Enquanto o Cruzeiro mostrando ações que precisava fazer o gol. E tanto teve um lance de cruzamento do Caio Jorge, Matheus Pereira chuta e o chute do Sinisterra desvia no Gustavo Henrique. Ali já Cruzeiro já mostrando que em questão de tempo fazer o gol, certo? E também teve nessa discussão de talvez aquele momento, se o Cruzeiro fizer o gol, as coisas poderiam complicar. O Cruzeiro poderia tranquilamente ter resolvido o jogo no primeiro tempo, porque o domínio total do Cruzeiro no primeiro tempo é surreal. E teve outra chance jogada pelo Christian por lado direito, Matheus Pereira bate de primeira e o Caio Jorge chuta e o Hugo Souza responde muito bem, né? Você pode falar que o Hugo Souza, bom, alguns jogos me traz alguma insegurança, entre coisa, mas um jogo importante, das vezes que foi exigido, ele respondeu de uma maneira muito boa, né? Cruzeiro pisou muito na área pelo ponta direita no primeiro tempo, né? O padrão dominado totalmente no primeiro tempo do Cruzeiro, em que o Corinthians entrou muito desligado, e com o Matheus Henrique e o Matheus Pereira, o Cruzeiro teve um domínio total, né? E as coisas aconteceram, né? E Sinisterra machuca e acaba entrando no lugar dele o Arroyo, né? Que foi protagonista desse jogo importante, e acaba sendo figurante dos 2 gols da equipe do Cruzeiro. Alguns lances do Corinthians com cruzamento do Memphis Depay, a bola acaba desviando, né? O Cássio domina, né? O Corinthians tentou algumas jogadas através de bola parada, né? E agora tivemos Matheus Henrique, né? O William cruza e Arroyo de cabeça faz o gol, né? O Cruzeiro já empatou a série. O Arroyo mal entrou hoje, acaba participando do gol, vencendo o duelo contra André Ramalho e Gustavo Henrique no salto, né? E Cruzeiro até então buscando o segundo gol, né? Para poder equilibrar. Arroyo mete um grande passe para o Matheus Henrique, cruza, né? O Christian tenta chegar na bola e acaba desviando no André Ramalho. O Corinthians sentiu, né? E segundo tempo, a sacada do Dorival. Dorival tira o André Carrillo, que tem problemas físicos na questão de pós-lesões, ele sofre bastante, principalmente em condição física, para poder sempre correr atrás da bola e depois buscar o jogo quando tem bolas nos pés, eles têm uma qualidade de saída de bola, e quando precisa recompor, pode ser um pouco exigente. O José Martini, que é um jogador de combate, de marcação, e às vezes consegue subir de maneira incrível, ele acaba saindo também, e com isso o Dorival coloca Rodrigo Garro, com o time precisando de resultado, né? Porque com isso o jogo vai para o pênaltis, né? E colocando Ranieri, Ranieri sofreu algum dores, né? Acabou entrando, arrumando o meio campo, que era um grande problema do Corinthians no primeiro tempo. Ele volta, Ranieri
traz uma qualidade de saída de bola para o Corinthians, e além disso ele consegue cobrir a marcação do domínio total do meio campo do Cruzeiro, que tinha com Matheus Henrique, Matheus Pereira e Lucas Silva. Com isso, o Ranieri consegue resolver todos os problemas, além de ele ter as características de saída de bola, ele consegue fazer em certas funções de cumprir o terceiro homem como zagueiro, certo? Então, é isso a sacada do Dorival de colocar o Ranieri e Garro, e a postura dos jogadores no Corinthians no segundo tempo foi total domínio do Corinthians. O Corinthians poderia ter vencido o jogo no segundo tempo e não indo para o pênalti, assim como o Cruzeiro poderia ter resolvido a série no primeiro tempo. Isso foi a sequência, e com a presença do Bidon e do Garro no meio campo, as coisas mudaram, e Ranieri fazendo a função de marcação muda totalmente o jogo, muda totalmente o cenário para o segundo tempo, E o Cruzeiro tem suas grandes armas, que é a contra-ataque, certo? E com isso, achou o segundo gol. A bola, sequência de passe, de uma qualidade incrível. Caio Jorge poderia ter feito gol. Entrega a bola para um mão beijado para o Arroio. Arroio faz o 2-0, A dúvida era se a posição do Arroio estava de impedimento, mas depois de rever o lance, ele não estava, o Mateuzinho deu condições. Cruzeiro nesse momento ia para a final, e acaba sim chegando com esse resultado, e o Corinthians reage, O Corinthians reage com bola parada, é uma das grandes armas da equipe do Dorival. A bola desvia no André Ramalho e Bidu de cabeça faz 2-1 e o jogo vai para os pênaltis. Depois disso, só deu o Corinthians no segundo tempo. Deu para ver o sentido emocional da equipe do Cruzeiro depois de tomar o gol do Corinthians no Mineirão e depois de tomar gol do Bidu, e Cruzeiro praticamente não teve reação nenhuma. E Bidu teve outra chance de bicicleta, a bola bate na trave, De novo, Bidu. No segundo tempo, ele faz função em algum momento de atacante para subir na área. O Garro recupera a bola e chuta. O Cássio responde depois da saída de bola errada do Cássio. O Corinthians totalmente. Teve um chute do Depay que o Cássio responde, com frequência. E Bidu fazendo a função de ponta esquerda no segundo tempo, e Bidon chutou na trave e o Cássio responde de novo, Sequência de jogadas que o Corinthians teve, então, deu para ver o sentido emocional da equipe do Cruzeiro, Tanto no jogo no Mineirão e agora no jogo na Arena. Bidu de novo, talvez um dos melhores jogadores em campo, chute do Depay que acaba pifiando para fora. O Garro também, tanto como o Ranieri, muda de ritmo de jogo, e cruzamento do Bidon e o Roberto cabeceia. O Roberto não teve um grande jogo, não. Teve um jogo abaixo do que se espera dele. E teve o chute do Garro também, de primeira, que acaba saindo. A impressão é que o Corinthians faria gol, O tempo foi passando, o ritmo do Corinthians diminuiu, O Cruzeiro fez algumas trocas no segundo tempo, certo? Que acaba tirando um pouco o ritmo de jogo, A impressão é que traz entre o Cruzeiro e o Corinthians é que o que acontece? O que acontece é que, no caso do Cruzeiro, eles planejaram um jogo, O Cruzeiro montou um plano de jogo, certo? Para jogar contra o Corinthians no primeiro tempo, deu muito resultado. Quando o Dorival muda o esquema, colocando o Garro e Ranieri no segundo tempo, mudando totalmente o plano de jogo, colocando Rodrigo Garro, e Ranieri fazendo praticamente um losango, o Cruzeiro não teve alternativa de jogo. Cruzeiro depois entra com Carlos Eduardo, o Anderson, que acaba mudando um pouco, tirando o ritmo, preenchendo os jogadores na zaga e no meio campo, acaba tirando
intensidade e a pressão que o Corinthians trouxe, o Gabigol e, no caso do Wallace, né, acaba entrando para bater o pênalti. Tanto o Wallace quanto o Gabigol até hoje não justificaram a contratação, e foi dois que entraram para bater pênalti, foi 2 jogadores que acabaram errando o pênalti, inclusive. E a presença do Carlos Eduardo foi crucial, né, para cobrir o meio campo e tirar essa pressão que o Corinthians também. Eu acredito também que o Cruzeiro também cansou no segundo tempo, certo? O que deu para ver, a impressão foi essa. Aí nos pênaltis, né, é um drama total para 2 equipes. Por que drama total para 2 equipes? Porque o corintiano sabe o que é o Cássio, não? Quantas vezes Cássio salvou nos pênaltis? Você pode ver o jogo contra Estudiantes, né, o jogo contra, né, vários pênaltis que o Cássio venceu com a camisa do Corinthians. O corintiano sabe o que é o Cássio, né? Entende o que é Cássio, confia. Inclusive teve emblemático entrevista do Luxemburgo que jogo contra São Paulo espera-se que, né, pode perder 1-0 para que o Cássio possa resolver os problemas nos pênaltis, né? Então esse drama do corintiano é de ter que enfrentar contra Cássio, né? Não é uma tarefa fácil, que ele pode pegar um pênalti. E pegou do Yuri Alberto, que ele conhece muito bem, certo? Então a impressão é que se dá, né? É isso. O Cássio pega bem o pênaltis. O Cruzeiro mostrou que treinou pênaltis até então, né? Os primeiros pênaltis do Cruzeiro foi de uma eficiência, né? Garro Depay acertando todos os pênaltis também, e o Corinthians não tinha margem de erro, né, nenhum, né? E no caso do Gabigol, né, que até então não bateu quantos pênaltis decisivos com a camisa do Flamengo, vencendo vários títulos importantes, e acabou errando, né? Inclusive teve um movimento do Hugo, né, que ele faz trança-pé e acaba enganando. O Gabigol, a batida do pênalti do Gabigol eu não julgo, porque o Neymar também bate assim, né? O Neymar foi quem ensinou o Messi, né, a bater pênalti na Copa do Mundo, né? No entanto, essa técnica de esperar o goleiro foi eficaz. No entanto, dessa vez o Hugo foi mais feliz. E na sequência, Vitinho acerta, Gustavo Henrique, um zagueiro, bateu de uma qualidade deslocando o Cássio, né? E o Wallace, o Hugo Souza pega, e Breno Bidon, quando o Breno Bidon bate, talvez o coração do torcida do corintiano acelerou um pouco, relembrando a imagem do Matheus Vital. No entanto, dessa vez foi feliz, né? E o Corinthians vai para a final de um jogo bem dramático, né? É um jogo que o torcedor corintiano olha e pensa, bom, poderia ter sido menos sofrido, mas você sabe, a essência, a DNA desse clube é assim, ter que ser sofrido. É muito raro que um jogo seja bem tranquilo, 2-0, 3-0, mas enfim, é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Amanhã vamos falar do jogo entre Flamengo e PSG na final, e é isso. Tchau.